Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Nutrição é Saúde. Meu nome é Letícia Medin, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertrofia, que é um assunto que cada vez mais as pessoas buscam, principalmente aquelas pessoas que já estão satisfeitas em relação ao emagrecimento, né? Então, assim, a hipertrofia, ela é o aumento de massa muscular, tá? Crescer o músculo, tá? E esse aumento de massa muscular, ele dá de forma totalmente externa. Então, a gente tem que causar um estímulo no músculo para ele aumentar, tá? Ele não aumenta com alimentação, enfim, claro, tem anabolizantes, mas eu não vou tocar muito nesse assunto aqui hoje, que não é o foco, tá? Então, para aumentar o músculo, a gente precisa de um estímulo externo, que é, no caso, a musculação, enfim, né? Principalmente, os exercícios que mais aumentam o músculo, que mais causam hipertrofia, é a musculação, ou então o crossfit, às vezes um funcional, às vezes até tem essa questão de aumento de musculatura, tá? Mas resumindo, a gente precisa de peso, tá? É isso que a gente precisa para aumentar a musculatura, causar esforço repetitivo com peso. Isso faz com que as fibras que a gente tem nos músculos, elas se quebrem, e a partir disso, o nosso corpo ele precisa reestruturar essas fibras mais fortes e maiores para aguentar. Então, por isso que quando a gente faz uma musculação, por exemplo, a gente tem que ir aumentando carga. Não adianta tu fazer a vida inteira aquele exercício, sei lá, de bíceps com o mesmo peso. Porque daí o teu corpo ele não vai reestruturar essas fibras não vão quebrar de novo e não vai ter esse aumento de músculo que tu quer, tá? Então, por isso que a gente fica dolorido depois de um exercício com bastante peso. E isso é muito normal e a gente precisa, não adianta. Eu vejo que tem bastante gente que fica muito dolorido depois de fazer uma musculação, vai lá e toma um anti-inflamatório. Isso não adianta. Todo o exercício que tu fez vai estar indo por água abaixo, não vai ter servido de nada o teu esforço, justamente porque a gente precisa que o corpo faça sozinho essa questão de formar as fibras novamente e mais fortes. Se tu tomar o anti-inflamatório, o corpo não vai fazer isso, tá? Então, se tu tá fazendo um exercício de força, de peso, não tomem anti-inflamatório, tá? Depois de um exercício, não tomem nenhum medicamento para isso, por conta das dores, enfim, porque é normal, tá? E falando nessa questão um pouco de peso, então a gente tem que ir aumentando carga, sim, para conseguir ter uma hipertrofia legal, enfim, e até o momento que vocês achem necessário, né? Tem gente que, enfim, só quer ser um pouco mais definido, e aí quando chega no padrão estético que almeja, a pessoa só mantém, tá? Então, não quer dizer que tu tem que aumentar a carga pro resto da vida e virar um super bombadão, como se fosse um fisiculturista, enfim, não é isso. Mas, até te chegar no teu objetivo, tem que ir aumentando carga gradualmente. Então, tem muita gente que usa que quando parar de doer, aí aumenta a carga de novo, tá? Ou então, conforme tu consegue. Às vezes tem gente que não sente tanta dor, tem gente que sente muito mais dor, então isso é muito relativo também, essa questão da dor, tá? Então, tem que sempre ir aumentando carga e seguindo certinho a repetição, que isso é um personal, ou enfim, o profissional de educação física que vai passar, né? Toda essa questão de repetição, quantas repetições vai fazer, a questão de tempo de descanso também, isso tem que seguir certinho o que o profissional que está te atendendo vai te passar, tá? Não existe regra em relação a isso, vai depender da forma de trabalho do profissional e também do teu objetivo, de como tu já é hoje, então tudo isso é bem relativo, tá? E aí, eu recebo muito a pergunta de eu quero emagrecer, mas eu também quero ganhar músculo. Dá pra fazer isso ao mesmo tempo? Infelizmente, gente, se tu precisa emagrecer muito, não tem como fazer ao mesmo tempo, tá? A gente sempre aconselha escolher uma prioridade. Eu normalmente gosto de trabalhar o emagrecimento primeiro, pra depois trabalhar a hipertrofia, tá? Quando atingir um emagrecimento, assim, considero ok, depois a gente foca no músculo para aumentar músculo. Uma porque são coisas diferentes. Quando a gente quer aumentar músculo e ter a hipertrofia, a gente precisa consumir mais calorias do que o nosso corpo gasta, tá? E quando a gente quer emagrecer, a gente tem que consumir menos calorias do que o nosso corpo gasta. Então, se tu tiver
focando na hipertrofia, tu vai estar consumindo mais calorias. Vai ser muito difícil acontecer um emagrecimento grande nesse quesito, tá? Mas se é só secar, dar uma secada, tem gente que fala bastante assim, né? Ah, eu quero ganhar músculo, mas quero dar só uma secada, né? Perder um pouquinho de gordura. Aí a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, focando na hipertrofia. Porque quando a gente tá aumentando o músculo, o nosso músculo, ele acaba aumentando o nosso metabolismo, sabe? Ativando e acelerando o nosso metabolismo, que faz com que a gente gaste mais calorias. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue sim dar uma secada. E normalmente as pessoas falam, né? Não sei se vocês já ouviram falar, enfim, mas é comprovado que enquanto mais músculo a gente tem, menos gordura a gente tem, tá? Então, principalmente quando o foco é musculação e crossfit, enfim. Então, a gente consegue fazer isso só quando é uma perda pequena de gordura, tá? Se tu precisa perder muito peso, muita gordura e também precisa aumentar muito músculo, a gente faz uma coisa de cada vez, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam pra te ter uma performance legal, pra te conseguir realmente ter a hipertrofia, aumentar músculo. E lembrando que aqui eu não estou falando de atletas, tá? Eu estou falando realmente de pessoas que querem ter uma qualidade de vida legal, que se preocupam um pouco com a estética, então, em questão estética mesmo, quer aumentar músculo, né? É nessas pessoas que eu tô pensando, tá? Então, o primeiro fator é que interfere muito no ganho de massa muscular, e que é uma coisa que é pouco comentado, mas é comprovado cientificamente, é a baixa de vitamina D, tá? Quando a gente tem a vitamina D muito baixa, a gente não consegue fazer bem a parte de metabolização, e porque a vitamina D, ela também, ela assim, quando a gente consome, né, ou tem uma vitamina D legal no corpo, ela vai pro fígado, enfim, ela é metabolizada, tá? E aí depois disso ela é distribuída pro nosso corpo inteiro, então ela vai pro músculo, tá? E aí quando ela vai pro músculo, ela auxilia tanto na contração muscular quanto na manutenção muscular. Então, ela é muito importante para recompor as fibras, que eu comentei lá no início, né? Que elas acabam se quebrando quando a gente está fazendo um exercício de força e repetitivo. A vitamina D é muito importante nesse caso, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar, que é a baixa de vitamina D, tá? Ela tem que estar um valor legal. E para isso, a gente pode estar exposto ao sol pelo menos 20 minutos por dia. Eu sei que aqui na nossa região é mais difícil, né? Então, às vezes, a gente precisa suplementar. Tem gente que tem uma predisposição melhor para vitamina D, tem gente que não é tanto. Então, é legal ir procurar um profissional que te ajude nessa questão para suplementar caso necessário, tá? A baixa carga também vai influenciar, né, nessa questão de ganho de massa muscular, que nem eu comentei antes. Não adianta tu estar lá fazendo músculo com uma carga que tu não sente nada, que tu consegue fazer 60 repetições se for o caso, porque ela é muito baixa. Tu não vai conseguir ter uma hipertrofia, né? O teu músculo não vai aumentar dessa forma. A gente precisa de carga para ele aumentar, tá? O estresse ou dormir mal também é um fator que vai influenciar muito. Porque quando a gente tá estressado ou a gente não tá dormindo bem, a gente aumenta muito os nossos níveis de cortisol. Cortisol é um hormônio. E quando ele tá com os níveis muito altos, os níveis dos outros hormônios que são responsáveis por nosso crescimento muscular são muito baixos. Então, a testosterona, o hormônio do crescimento, o estrogênio, a progesterona, enfim, esses hormônios baixam quando a gente tá com o cortisol muito alto. E isso vai influenciar diretamente na questão de crescimento muscular. Por isso que a gente sempre fala, não adianta treinar, enfim, deixar de dormir para treinar. Ou num dia muito estressado, né, tá sempre muito estressado e tá com esse cortisol lá em cima, vai influenciar diretamente no teu ganho de massa muscular, tá? Então, é muito importante. E também a questão de alimentação saudável, né? Que aí é o ponto que eu quero entrar com vocês. A gente precisa ter uma alimentação saudável e natural para conseguir ter um resultado eficaz. Porque pensa comigo, a gente tá sim comendo mais calorias do que a gente gasta. Precisa disso, tá? Só que essas calorias têm que ser calorias boas, vindas de nutrientes, enfim, coisas que o nosso corpo metabolizam fáceis e não industrializados. Não adianta tu ir lá e não é só consumir mais calorias do que gasta, porque se fosse assim, seria muito mais fácil ir lá e comer 20 hambúrgueres por dia, batata frita, salgadinho, bolachinha recheada,
que não vai dar o resultado que tu espera, tu vai acabar ganhando gordura, tá? Então, por isso que é importante cuidar muito da alimentação. Então, a gente tem várias estratégias. Eu sei que provavelmente quem tá assistindo, enfim, já ouviu muito falar de que, tem que comer frango com batata doce para ganhar músculo. Na verdade, não é o frango com batata doce. Eu vejo gente que come frango com batata doce no café da manhã, almoço e janta. Mas não é bem assim, tá? A gente tem os grupos alimentares, que daqui a pouquinho eu já vou comentar, que a gente precisa, sim, priorizar, tá? Em determinados horários, as refeições, mas não quer dizer que tem que ser batata doce e frango, tá? A gente normalmente tem um cálculo que teria que consumir mais ou menos 2 gramas de proteína por dia, tá? A proteína é um dos principais nutrientes para quem quer aumentar a massa muscular, tá? Então, seria mais ou menos 2 gramas de proteína por quilo por dia. Então, tu vai fazer 2 vezes o teu peso, vai dar quantas gramas de proteína tu deveria consumir por dia. E aí, claro, tu vai dividir isso nas refeições, tá? E aí, é aí que a gente tem que cuidar, tá? Porque não adianta tu comer tudo isso de proteína em uma refeição só, tá? A gente tem que comer ela divididinha ao longo do dia. E eu tenho certeza também que vocês já viram as pessoas que são mais bombadas saindo da academia com shake assim já pra sair tomando, tá? Na verdade, isso já foi comprovado que é mito, que você não precisa sair da academia tomando um shake. A gente tem uma janela de até 3 horas depois do exercício que a gente deveria comer a proteína. Então, a proteína é o principal nutriente que a gente tem que priorizar no nosso pós-treino, mas a gente pode consumir ela em até 3 horas depois. Então, se tu treina de manhã e tu não sente fome logo depois do treino, o teu pós-treino pode ser o teu almoço. E aí, tu vai priorizar um almoço com uma quantidade boa de proteína. Então, vai ter um feijão, vai ter um frango, uma carne, um ovo, sabe? Tem que ter proteína ali nesse almoço, porque vai ser o teu pós-treino, tá? Agora, se tu treina de manhã e aí tu sente fome logo depois do treino, porque treina cedo, enfim, não dá pra esperar até o almoço, então a gente tem que botar um lanche da manhã ali no meio da manhã, né, depois do treino, mas um lanche também que seja rico em proteína. Aí sim pode ser um shake, que a gente chama, né, com whey protein, que é um suplemento que é muito utilizado não só para atletas, não só para quem treina, mas porque ele é um suplemento proteico. Então, às vezes, quando a gente tá na corrida, por exemplo, no meio da manhã tem que fazer uma coisa rápida, o whey entra muito bem. Ou então pode ser uma fruta com whey protein, tá? Mas o whey, ele entra nesse caso. Não que todo mundo que treine tem que tomar whey. A gente consegue ótimos resultados se a pessoa consegue encaixar as proteínas no dia a dia dela sem precisar de whey. Mas eu sei que tem muita gente que precisa e o whey é nosso aliado em relação a isso, tá? Então, por exemplo, para quem treina de noite, o pós-treino, às vezes nem sempre vai ser assim uma ceia, ou às vezes a pessoa janta antes de ir pro treino, aí vai ter que ser uma ceia. A gente tem que fazer alguma coisa ali quando a pessoa volta do treino, pra ficar dentro dessas 3 horas da janela que eu comentei, pra sim ter uma refeição proteica, tá? Daí não dá pra esperar até o dia seguinte no café da manhã. E se tu treina antes da janta, e aí sim o teu treino pode ser a tua janta e a mesma coisa, tu vai priorizar uma refeição com proteína. Então, se for se tu come comida na janta, a gente faz um prato, pode ter feijão e arroz e uma carne, mais uma salada, né? Então, o feijão e a carne entram como a proteína, ou então um ovo, um peixe, uma sardinha, um atum, alguma coisa nesse sentido. Pode ser também um pão, pode fazer ele recheado, assim, tipo um sanduíche com frango, queijo e salada, ou então só atum, sardinha e salada, enfim, tá? Não importa o que tu coma, se prefere coisa doce, também dá pra fazer uma crepioca doce com fruta, uma panqueca de banana com whey, sei lá. Tem que ter alguma coisa com proteína nessa refeição de pós-treino, certo? E o pré-treino, a gente já tem que focar no carboidrato, porque é o que nos vai dar energia pro treino. E a gente também tem uma janela ali que vai depender do horário que tu treina, do que tu come, do horário que tu vai comer, tá? Então, por exemplo, assim, se tu come logo antes do treino, a gente precisa de um carboidrato que seja uma absorção rápida. Eu normalmente indico uma fruta, uma banana, pode botar uma aveia, alguma coisa assim junto, mas dependendo do horário, às vezes só a fruta sozinha, só uma banana sozinha, então isso é muito individual, tá? Se tu come, sei lá, 1 hora antes do treino,
Aí dá pra pensar em uma panquequinha, mas mesmo assim uma coisa tipo leve. Às vezes uma granola, uma vitamina, dá pra pensar também. E agora se tu come tipo 2, 3 horas antes do treino, e aí pode ser a tua refeição normal, ou às vezes então uma crepioca, pode ser se é o almoço, por exemplo, né? Então a gente vai fazer o prato saudável, normal, né? Tendo ali o arroz, ou uma batata, ou uma massa. A gente tem que focar no carboidrato de pré-treino, tá? Se tu treina de manhã cedo, aí o teu foco de pré-treino, na verdade, vai ser à noite, tá? Por mais que tu pode comer alguma coisinha de manhã, o que vai focar é à noite. Então a tua refeição de noite tem que ser uma refeição com carboidrato. Então não dá pra fazer só um bife com salada, porque tu precisa de um carboidrato ali nessa noite pra ter o teu pré-treino do outro dia, tá? Então, essa questão de pré e pós-treino é muito individual, vai depender muito do teu peso atual, dos teus objetivos e da tua rotina. Por isso que é bem legal consultar com um nutricionista para conseguir alinhar isso, tá? E agora, falando um pouquinho de suplementos, que é uma coisa assim, ó, que muita gente pede e que eu sei que tem uma repercussão enorme na internet, tem muitas marcas, tem muito suplemento, cada dia aparecem com um novo, né? Mas assim, a gente tem que cuidar, porque se a gente for comprar tudo o que falam, não vai ter como, né? A gente nem vai conseguir usar tudo, tá? Então, eu vou citar alguns suplementos que são os que eu mais ouço falar para essa questão de hipertrofia, tá? Então, tem o BCAA, a glutamina, a caseína, a creatina, a betalanina, a albumina e o whey protein, tá? Esses são os 7 que eu mais ouço falar em disparada, assim, em relação a essa questão de ganho de massa, tá? Tem também os multivitamínicos, ó, dá pra botar um 8º aqui. Então, assim, eu vou falar pra vocês o que eu indico, tá? Que é o que tá associado à minha prática clínica, que é o que maior tem evidência científica que dão resultado, tá? Não quer dizer que os outros não vão dar, tem muita gente que tem resultados com outros suplementos, mas é muito individual, não é uma coisa super comprovada cientificamente, tá? Então, os que eu utilizo na minha prática clínica são o whey protein, que eu acabei de falar pra vocês que ele é ótimo pra quem não consegue fechar a quantidade de proteína diária, tá? Quem não consegue ter proteína em quase todas as refeições. Então, o whey, ele entra pra isso. E a creatina, tá? A creatina, agora ela tá tendo tanto estudo em relação a ela que o valor, assim, triplicou. A creatina, ela aumentou muito o preço, porque tá todo mundo comprando e utilizando. Até porque saíram estudos que ela é ótima pra mães, para quem está grávida, né, gestantes, para idosos. Ela é ótima para essa questão de cognição, de saúde mental e também da saúde muscular, tá? Ela, falando bem leigo assim, para vocês entenderem, ela é como se ela inchasse o músculo. Então, enquanto tá consumindo ela, ela incha, tá? Existem vários tipos de creatina que a gente pode comprar. Eu gosto de indicar sempre a monoidratada e a que tenha o selo da Criar Puri, tá? Que isso prova que a creatina ela é pura, tá? Se ela não tem esse selo, a gente não tem comprovação de que ela é pura mesmo. Então, ela tem que ser monoidratada e tem que ter esse selo, tá? Então, essa é a creatina que eu indico, pelo menos. E tem várias marcas que tem a creatina, sim. E aí, a dose varia muito de pessoa para pessoa. Normalmente, de 3 a 5 gramas por dia. E a creatina tem que tomar todos os dias. Ela é feita a longo prazo, tá? Então, se tu esquece um dia de tomar, tu já tá jogando teu dinheiro fora. Porque ela realmente tem que ser tomada de domingo a domingo, todo santo dia, sem esquecer. Então, eu indico sempre pra quem quer tomar creatina, bota o celular despertar num horário que vai ficar bom pra te tomar no final de semana também. Não adianta botar às 6 horas da manhã todos os dias e no final de semana tu acorda super tarde, não adianta, tá? Então, bota todos os dias o mesmo horário de despertar pra tomar a tua creatina, pra te lembrar e não tá jogando dinheiro fora, tá? Então, esses são os 2 únicos suplementos que eu indico na minha prática clínica. Creatina e o whey protein, tá? Os outros que eu comentei ali, o BCAA, a glutamina, a caseína, a betalanina e a albumina, não tem comprovação científica 100% de que eles dão resultado, tá? Que nem eu falei antes, tem gente que tem muito resultado com algum deles em específico,
mas não é uma coisa que eu indico vocês a sair comprando, porque talvez realmente vocês podem estar só jogando dinheiro fora, tá? E o multivitamínico é a mesma coisa. É muito melhor vocês irem, buscarem um profissional para fazer exame de sangue, ver quais vitaminas vocês precisam e suplementar essa vitamina em específico que tá faltando no teu corpo. Às vezes tu pega um multivitamínico e tu tá expelindo as vitaminas pela urina, ou às vezes tem vitaminas que quando a gente consome em excesso, elas são até tóxicas pro nosso corpo. Então, não indico multivitamínicos, tá? De nenhuma marca, de nenhum tipo. Prefiro muito mais a gente fazer o exame de sangue e ver realmente qual dessas vitaminas está faltando no teu corpo e suplementar essas vitaminas, certo? Então, o whey também, a gente tem vários tipos de whey. Tem agora as proteínas vegetais também, que eu indico muito, principalmente para quem é vegano ou vegetariano que não quer consumir proteína de soro do leite de vaca, ou até para quem é intolerante à lactose, tá? A gente tem o whey protein, que ele é feito do leite de vaca, mas ele é isolado, então ele dá muito bem para quem tem intolerância à lactose. Porém, tem muitos pacientes que, mesmo utilizando o whey isolado, tem sintomas, então acabam utilizando as proteínas vegetais, que elas vêm através da ervilha, do arroz, da aveia, enfim, tem vários tipos de proteína vegetal, tem umas que são os mix de tudo, e elas também têm sabores, então é como se fosse um whey protein, só que vegetal, e aí tu pode utilizar da mesma forma, dá pra fazer caldinhas de bolo, misturar com um pouquinho de água, dá pra colocar em vitaminas, tipo fazer uma vitamina de banana, dá pra colocar numa panqueca, dá pra comer solta assim por cima da fruta, ou fazer uma caldinha com água e botar por cima da fruta. Dá pra usar como calda de bolo, faz um bolinho de caneca assim e faz uma caldinha. Então o whey, ele entra nesse sentido, tá? Pra quando a gente tá com uma refeição que não é proteica e precisa tornar ela mais proteica, tá? E a creatina é o que eu comentei com vocês, tem que usar todos os dias, não pode esquecer, mas também, da mesma forma do whey, a gente consegue muito ter ótimos resultados sem utilizar a creatina. Então, antes de saírem comprando os suplementos, eu acho muito interessante buscar um nutricionista, tá? Eu vejo que tem muita gente que decide começar a fazer um exercício e aí vai correndo pra internet ou numa loja física e compra muita coisa. E aí não gosta do exercício, o exercício não dá certo, enfim, acaba fazendo 2 semanas ou às vezes até um pouquinho mais, mas depois desiste. E aí joga tudo fora, os suplementos que comprou, ou deixa guardado e aí vence tudo. Então assim, comecem aos poucos. Se tu não faz exercício ainda e tá buscando uma hipertrofia, começa a buscar o exercício, tá? Coloca como uma meta pequena, 2 ou 3 vezes na semana. Não começa com uma meta de que vai fazer 5 dias na semana, porque daí tu não pega o hábito e desiste, tá? Então, vou começar lá 2 ou 3 vezes na semana. Vai, depois de 3 meses que foi certinho, aí tu aumenta para 4 vezes na semana, e aí assim tu vai aumentando. E aí quando tu já tá com o exercício bem estruturado na tua vida, aí sim é legal buscar uma suplementação, tá? Mas se tu já acompanha com uma nutricionista, óbvio que ela vai te indicar, enfim, vai te ajudar todo nesse processo. E tem gente que a gente começa a suplementação de whey protein antes, por exemplo, tá? Então, tudo vai depender de como a pessoa já tá, como é o nível dela no exercício. E também, lembrem que não é porque tu tá fazendo exercício físico que tu tem que se alimentar mal. Só que para quem quer hipertrofia, o exercício, ele é fundamental, tá? Eu digo assim, que pro emagrecimento, às vezes a gente até consegue ir só numa nutricionista e não fazer exercício. Às vezes até consegue um resultado legal no emagrecimento sem exercício físico, tá? Pensando em estética, óbvio, porque o exercício é muito importante pra saúde, né? Mas pensando em estética, a gente consegue no emagrecimento sem exercício físico e só cuidando da alimentação. Já na hipertrofia, isso é impossível. O exercício é primordial, tá? Sem o exercício físico, tu não chega a lugar nenhum se teu objetivo é aumentar músculo. Até porque tem que quebrar as fibras do músculo e precisa de força, de peso. Então, primeiro comecem o exercício, tá? Façam um exercício bem feito, foquem nisso. E a alimentação vem como complemento. E claro que quando a gente consegue alinhar as duas coisas em perfeita harmonia, tudo vai fluir muito bem. E vocês vão ver daí sim cada vez mais resultado, tá? Porque querendo ou não, os dois andam juntos,
certo? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo se tu tá assistindo pelo YouTube ou se tu tá assistindo pelo canal da TV, pode me procurar no Instagram, é @nutrileitemedim. Lá eu sempre tô respondendo perguntas também, ajudando vocês nesse dia a dia e nesse universo da alimentação que é gigantesco, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até mais!